Olá, amigos. Esse é o programa Saber Direito. Estamos iniciando a segunda aula do curso, mais uma vez com nossos ilustres convidados e alunos, o Edgar, o José Luiz e o Renato. O tema desta semana é interdição e deficiência intelectual. Meu nome é Daniel Miziara, eu sou professor de Direito Civil e hoje trataremos do tema processo de interdição. Recordemos que na última aula, a ideia foi compartilhar com cada um dos familiares, com vocês, alunos que nos assistem, a respeito da utilização ou não do processo de interdição para efeito de se regulamentar a incapacidade civil de um deficiente intelectual. Mostramos quão dificultosa é a tarefa de se optar por esse exercício ou não, de forma a jamais restringir os direitos, sempre consagrar as habilidades da pessoa com deficiência intelectual. Vimos que, por vezes, a família se vê obrigada, diante dos atos do cotidiano, de se utilizar dessa ferramenta que ela jamais havia ouvido falar. Portanto, senhores, preparados para falarmos de processo de interdição? O processo de interdição se inicia basicamente no escritório de um advogado ou na sala de uma promotoria ou de uma defensoria pública. A família, os responsáveis legais do interditando, no caso o deficiente intelectual, procuram esses profissionais que se fazem necessários para o exercício, para o manejo dessa ação e levam e compartilham a sua necessidade primária. O pai vai precisar da interdição para efeitos previdenciários, para que tire um passaporte. Seja lá qual for a necessidade, você, advogado, a quem me dirijo agora, precisará de inúmeros documentos para a boa formação, boa instrução de sua petição inicial, que segue sempre os requisitos do artigo 282 do Código de Processo Civil. A certidão de nascimento, naturalmente, é um documento essencial. O CPF e RG desse deficiente intelectual, documentos relativos ao seu acervo patrimonial, caso ele tenha, informações como percepção de eventual benefício previdenciário e a comprovação do respectivo valor mensal, todos esses documentos farão parte dessa gama de dados que servirão de construção dessa petição inicial, dessa tese que será levada a juízo. A petição inicial deverá ser, já de saída, um instrumento de se demonstrar a legitimidade do requerente. Na prática, requerer a interdição, o ato de legitimidade ativa, no mais das vezes, está condicionado ao pai, à mãe, na falta desses, um parente próximo, ou, de acordo com a sua última pergunta, da última aula, até mesmo um terceiro, que possa o bem-querer desse interdito e que possa assumir o compromisso de representá-lo. Reconhecida a legitimidade do autor dessa ação, legitimidade essa disciplinada nos códigos civil e de processo civil, o subscritor dessa peça inaugural terá de justificar os fundamentos pelos quais há indícios ou, de fato, constatação da incapacidade do prejuízo intelectual, sem ainda falar das habilidades que, ao final, deverão ser consagradas também. É importante que, desde que possível seja, para cada uma dessas famílias, que a petição inicial ela já seja apresentada com um relatório médico, um parecer multidisciplinar, por parte daqueles profissionais da área da saúde e do serviço social também,
que lidaram com esse deficiente intelectual nos últimos tempos. Preferencialmente, sigamos o que está no prontuário médico amealhado por esse rapaz, agora adulto, para efeito de composição desse trabalho médico. É importante observar que o relatório conclusivo pode seguir alguns padrões diferenciados. No estado de São Paulo, por exemplo, o Ministério Público, durante décadas, desenvolveu uma aquisitação própria para que fosse, no momento oportuno do processo, na fase instrutória, para que fossem respondidos pelo perito nomeado. Você, no seu estado, você na sua cidade, é interessante que tente descobrir se existe alguma aquisitação já previamente concebida que, ao final, será enfrentada pelo expert nomeado. Pois se houver, se o seu trabalho original já partir de largada, de início, tratando do enfrentamento desses quesitos, certamente poderás ter uma brevidade nesse trâmite processual. Como todo processo, o requerente da ação poderá postular a gratuidade processual, a benesse, caso ele não tenha condições de custear aquele processo. Muito embora as ações de interdição tenham valores simbólicos, meramente para efeitos fiscais e fins de alçada. É importante também que no seu estado, se o Tribunal de Justiça já regulou a preferência na tramitação processual de casos em que se discute a deficiência intelectual. No estado de São Paulo, por exemplo, existe um provimento do Conselho Superior da Magistratura que está a regularizar o trâmite preferencial para esse tipo de causa. Superados esses dois requerimentos padrão, por assim dizer, o interditando fica submetido à chamada curatela provisória. Como é que funciona essa história de curatela provisória? Vamos imaginar que eu estou entrando com ação de interdição para que ela possa, de alguma forma, me permitir a prática de um ato de direito qualquer. Como, por exemplo, a obtenção de um passaporte. Bastará que eu leve, num posto da Polícia Federal, o protocolo da ação de interdição, mostrando que essa ação já foi intentada? Em alguns casos, sim, porque você comprovará que a ação já foi aparelhada e, por qualquer razão, ainda não fora designado, nomeado, indicado pelo juízo uma pessoa para funcionar como curador. Então, formulado o pedido de gratuidade, se houver, de preferência da tramitação processual, o próximo passo é pedir que o magistrado, em seu primeiro ato no processo, nomeie o requerente da ação, que é o pai, que é a mãe, como curador provisório, para que ele possa, tão logo assumido o compromisso em cartório, estar habilitado para falar em nome do interditando, do curatelado, na prática de seus atos da vida civil. Superado esse pedido, a citação do interditando para que compareça ao interrogatório em data aprazada pelo juízo, cabendo-lhe inclusive a possibilidade de eventualmente constituir um patrono para lhe defender, se o caso for.
E ao final, superado o interrogatório, superada a perícia, se houver, e falaremos mais sobre isso, o processo é sentenciado. O pedido final de uma ação de interdição é dos mais relevantes. Se esse interditando ele ostenta um intelecto prejudicado ao extremo, a sua incapacidade absoluta, a sua interdição total, certamente será decretada ao final. Por outro lado, caso ele apresente inúmeras habilidades e aptidões, e essa deve ser a nossa busca incansável, o decreto de interdição parcial ou relativa, como queiram, será o mais adequado na espécie. Naturalmente falaremos depois com mais vagar em relação a esse instituto. Por ora, a ideia é que a petição inicial do processo de interdição, o marco inaugural dessa discussão, seja bem compreendida. Então, justificada a legitimidade do requerente, o vínculo existente entre ele e o interditando, se é pai, se é mãe, se é primo, mostrados os fundamentos que justificam o aparelhamento dessa demanda, está caracterizada a possibilidade jurídica de concretização desse direito, a meu sentir, em favor da pessoa com deficiência intelectual. Interditar uma pessoa com deficiência intelectual é lhe permitir, lhe outorgar um direito, embora possa haver a relativização, a restrição de alguns dos direitos civis a serem praticados. Observemos uma coisa interessante. Pode um pai interditar um filho sem a anuência da mãe? Pode um irmão, entre tantos outros da mesma família, interditar o jovem deficiente intelectual sem a anuência dos demais irmãos? Acreditem, advogando voluntariamente pela PAI de São Paulo, em um dos meus primeiros atendimentos eu recebi uma mãe com uma filha deficiente intelectual, que dizia acreditar que o ex-marido teria interditado a filha dela. Ela não tinha certeza, imaginava, mas enquanto mãe, ela não tinha nenhum documento que pudesse comprovar essa situação. Interessante, essa mãe sequer foi consultada. E, de fato, a filha dela já havia sido interditada judicialmente. Mas será que naquele processo de interdição, nem o promotor ou o juiz que preside o caso se deram conta de que faltava alguém ali dizendo: estou de acordo, concordo que minha filha seja interditada judicialmente? Isso é um caso de colegitimação. Pai e mãe seriam os legitimados a entrar com essa ação. Apenas um assumiu o patrocínio da lide. Então você, profissional do direito, advogado, estudante de direito, quando estiver selecionando a documentação que instruirá a sua petição inicial, trate de colher uma declaração, um termo de anuência por parte dos demais legitimados que poderiam igualmente patrocinar aquela ação. Não só em relação à anuência em relação ao patrocínio da ação, mas inclusive em relação à nomeação daquele autor na qualidade de curador, inicialmente provisório e ao final do processo, uma vez sentenciado, curador definitivo. Essa é uma medida de extrema responsabilidade.
essa é uma maneira que se tem de não tornar a ferramenta, o instrumento da interdição, como uma medida genérica. Isso leva a crer que essa ferramenta deva ser pensada dentro de casa, pensada entre os familiares. Você, promotor, você, juiz de direito, exija nos processos sob a sua presidência esse tipo de documento. Eventualmente, a participação no interrogatório, que falaremos logo mais, dessas pessoas. Escute desses familiares o que eles têm a dizer sobre isso. Certamente, se fizermos isso, muitos direitos estarão preservados. A sentença que decretar a interdição, seja ela total ou parcial, vai nomear aquele curador que falamos agora, inicialmente provisório, para a condição de curador definitivo. Significa dizer que se um processo de interdição, sendo bem otimista, pelo menos na comarca da capital do estado de São Paulo, se perdurar 3 ou 4 anos, durante 3 ou 4 anos, aquela curatela provisória estará nas mãos do curador como uma certidão que o habilitará para representar até o final do processo o curatelado. Vejam, é um documento expedido pelo cartório que deve ser guardado na carteira do curador e uma cópia na carteira do curatelado. Porque se o curatelado, se o interditando, é abordado por alguém na rua, se ele tem dificuldade de se manifestar por qualquer razão, e alguém resolve saber se tem algum documento, um telefone, e tem esse documento lá, saberão de saída que aquele é o representante legal daquele cidadão. O curioso para você que nos assiste é que os despachos iniciais dos juízes, praticamente padronizados pelas serventias, defiro a gratuidade, defiro a preferência, não. Nomeio o curador, o requerente como curador provisório pelo prazo de 120 dias, 180 dias. O problema é que o processo dura muito mais tempo do que isso. Então a família, no caso o curador, invariavelmente tem que voltar ao cartório, tem que pedir a renovação da certidão, tem que assinar outro termo de compromisso e por aí vai. Sugestão: melhor seria que a curatela provisória perdurasse, tivesse vigência do curso do processo e que assim ficasse declarado no ato decisório, para se evite a provocação da máquina judiciária. O problema não é só a família, a máquina judiciária se vê repetidamente tendo que ficar parando para retomar esse curso. O processo de interdição, ele está relacionado aos chamados casos de jurisdição voluntária. Significa dizer que, em regra geral, eles não são formados pelo contencioso. Ou seja, não há litígio, não há autor, réu, advogado de lá, advogado de cá. Mas o curioso é que o interditando, o curatelado, ele tem a possibilidade plena de constituir um advogado para que esteja ao seu lado no dia do interrogatório. Esse advogado poderá não só acompanhá-lo, como também subscrever uma defesa em seu favor, exercendo assim o seu consagrado direito reconhecido pela Carta Política. Mas, para casos dessa natureza, a predominância de ações promovidas pelos pais contra o filho, o contencioso praticamente não existe. As ações entram,
os filhos interditandos são citados, intimados para comparecer à audiência na própria casa dos pais. Com eles, comparecem ao ato solene do interrogatório e o processo, em razão de não ter a instauração do litígio, teria tudo para seguir de uma forma mais célere. Mas não é isso que ocorre. Para os casos em que a ação é patrocinada por um advogado particular ou pela Defensoria Pública, compete ao promotor de justiça manifestar-se nos autos em defesa do interditando. Ele funciona em nome próprio do deficiente intelectual. Ele é o seu protetor nesse processo. Ele evitará as demasias, se houver. E o Código de Processo Civil trata exatamente dessa questão. Para os casos em que a ação não for aparelhada pelo Ministério Público, não haverá curador dativo. Para as ações de interdição em que o patrocinador é o Ministério Público, é o promotor de justiça, será necessário a nomeação de um curador ad lide. Observemos, curador ad lide, nós estamos trazendo uma outra figura. O primeiro é o pai e a mãe, que nós já aprendemos na primeira aula que o parentesco de per si não mais justifica a representação quando atingida a maioridade, que se tornam curadores, representantes legais desse deficiente intelectual perante a sociedade. A outra figura é do curador ad lide, que é o profissional destacado para oferecer uma defesa pro forma, até assim por dizer, por parte daquele que fora citado no processo, como nesse caso. A questão emblemática que se apresenta é que, apesar da lei ser muito clara em relação a isso, não são poucos os juízes que ainda assim acabam remetendo ofícios, determinando a remessa de ofícios à Defensoria Pública para que indiquem profissionais validamente aptos a atuarem na defesa do interdito. Já aconteceram casos, senhores, acreditem só, do processo ficar paralisado por cerca de 8 ou 10 meses, pois a Defensoria dizia que não haveria necessidade de se indicar um profissional, pois a ação não fora manejada pelo Ministério Público. E o juízo entendia pela obrigatoriedade. O prejuízo era da parte. 8 meses parado para saber se teríamos ou não o curador ad lide. A questão da competência. Quem é o juízo, de fato, que detém o poder, a competência para dirimir essa questão? No plano material, a ação de interdição foi destacada para os juízos da vara, da família e das sucessões. Você, estudante de direito, fique atento, porque as normas de organização judiciária do seu estado talvez não tratem as varas de família e sucessão, mas sim varas de família ou vara dos órfãos. No estado de São Paulo, falamos em varas de famílias e de sucessões. Se no plano material o competente é o juízo da vara das famílias, e no plano territorial? Eu, advogado, tenho que aparelhar uma ação de interdição. Moro em São Paulo, tenho lá pelo menos 10 fóruns, além do principal,
os regionais. Como é que eu faço esse exercício para saber em qual distribuidor eu daria entrada nesse processo? Via de regra, os processos são aparelhados no foro do domicílio do réu. Há o entendimento de que, por ser o representante legal ao tempo do ajuizamento dessa ação, o pai ou a mãe, referida ação estaria sujeito ao foro desse representante, ao domicílio onde ele reside, que necessariamente não precisa ser o mesmo de onde está residindo o interditando. Aliás, poderíamos dizer que, tecnicamente, o Código de Processo Civil trata dessa forma. Mas o fato é, se o Código de Processo diz que o foro do domicílio do incapaz é o do seu representante, quando eu estou aparelhando uma ação de interdição, já existe a rigor a situação de incapacidade? Já há um indício de incapacidade, mas ainda não existe propriamente dita a chamada incapacidade. O que nos leva a crer que, quando as causas são relacionadas ao deficiente intelectual, elas só estarão afetas ao domicílio de seu curador após o decreto de interdição, ou ao menos a constituição desse curador nos autos, a curatela provisória. Antes disso, a regra seria de que a ação se aparelha no foro do domicílio do réu. Uma situação curiosa.